Nosso palestrante, reverendo Aldeir Matos, é conhecidíssimo, não apenas na Igreja Presbiteriana do Brasil. Evidentemente que ele é mais conhecido na Igreja Presbiteriana do Brasil, né, pelo fato dele ser um historiador oficial da igreja. Então, ele viajou Estados Unidos, Inglaterra, vários lugares da Europa, né, para escrever com experiência em loco, né? E ele tem vários livros escritos, ele vai apresentar aqui 2 deles. Se você abrir o site, né, você só precisa colocar assim, Reforma Protestante. Você vai ver muita coisa do reverendo Aldeir, né? Ele é um escritor conhecido, renomado e pastor, né, cooperando com a Igreja Presbiteriana. E esse ano ele integra a equipe que está trabalhando, né, para a comemoração dos 500 anos da Reforma. Então, 2017, 500 anos da Reforma, temos que celebrar. E nós decidimos começar a Semana Teológica refletindo esse tema. Cada noite um foco e cada noite um preletor. E é com muita honra que a gente recebe o reverendo Aldeir, que Deus possa abençoar a sua vida pela disposição, né, de aceitar nosso convite. E que Deus possa usá-lo cada vez mais, junto à Igreja Presbiteriana e à Igreja Evangélica Brasileira. Fique à vontade. Ele vai usar PowerPoints, então eu queria que depois da saudação, alguém ajudasse a apagar essas lâmpadas para ficar mais visível, tá bem? Reverendo, com a palavra. Boa noite. Muito bom estar com vocês nessa noite chuvosa, né? Mas abençoada. Esse evento tão significativo que é o início de mais um ano letivo aqui no Seminário Betel, ao qual estou conhecendo nesta oportunidade. Nunca havia estado aqui antes, só conhecia essa instituição de nome e é muito bom estar aqui com vocês, aqui no centro da nossa grande cidade de São Paulo. Irmãos, mesmo sabendo que o meu tempo é muito breve, né, a gente não dispõe aí da noite toda, porque vocês vão ter muita coisa ainda essa noite, depois da palestra, mas eu não posso resistir à tentação, à boa tentação, de falar de uma coisa que está bem aqui pertinho de vocês. Não sei se a missionária sabia disso. Como foi dito na minha apresentação, eu sou da Igreja Presbiteriana, a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil. E para quem acompanha um pouco aí o que acontece no meio evangélico brasileiro, a nossa igreja, há poucos anos atrás, completou 1 século e meio no Brasil, 150 anos. No ano de 2009. Então agora já caminhando para 158 anos. E o presbiterianismo aqui na cidade de São Paulo começou, adivinhem onde? Eu estou vendo o local daqui. Olha que coisa incrível. Quando eu vi o endereço aqui do Betel, eles estão lá do lado das nossas raízes presbiterianas. Se vocês olharem depois, não agora, né? É na bagunça. Mas a entrada da garagem desse prédio que está aqui do outro lado da rua, mais ou menos ali na entrada da garagem,
Foi a primeira sede da Igreja Presbiteriana em São Paulo há 150 anos atrás. Olha que coisa impressionante. Eu até fiquei emocionado em saber que eu estaria tão perto desse local histórico. Muita coisa aconteceu ali, numa antiga casa colonial, já demolida há muito tempo, e que tinha sido alugada pela missão norte-americana. Mas eu vou mencionar só duas coisas que aconteceram ali, dentre tantos outros eventos significativos dos primeiros tempos do protestantismo no Brasil. Foi ali que foi ordenado, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa, o primeiro pastor evangélico brasileiro, de qualquer igreja, de qualquer denominação. Um ex-padre chamado José Manuel da Conceição. Esse padre, que ainda quando padre era conhecido como padre protestante, por causa da sua ênfase na Bíblia, ele acabou se convertendo e foi ordenado então no dia 17 de dezembro de 1865, é muito tempo, né? 1865, nesse local aqui, a 50 metros aqui, de onde nós estamos. E 2 anos depois, também, curiosamente, no mês de dezembro, no dia 9 de dezembro de 1867, foi também nesse endereço que morreu o missionário fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Simonton, falecido aos 34 anos de idade, vitimado pela febre amarela, que era muito frequente no Brasil naquela época. O Simonton deixou um diário muito bonito, que é publicado até hoje, e são muito expressivas, muito significativas as últimas palavras do diário de Simonton. A última anotação que ele fez no seu diário: ó, quem me dera um batismo de fogo que consumisse as minhas escórias, as minhas impurezas. Ó, quem me dera um coração totalmente de Cristo. Essas as últimas palavras de Simonton, que faleceu então nesse endereço, na antiga Rua de São José, número 1, hoje a Rua Líbero Badaró, no dia 9 de dezembro de 1867, o que significa que nesse ano, no fim do ano, nós vamos estar comemorando, ou relembrando, os 150 anos do falecimento desse missionário pioneiro no Brasil. Então é isso, não tem nada a ver com a palestra propriamente, mas eu não podia deixar de fazer essa referência, estando aqui tão perto desse local histórico. Irmãos, é muito bom estar com vocês, poder falar sobre esse tema que nos foi dado pela professora Durvalina, pontos relevantes da história da Reforma. Então, evidentemente, a Reforma, cujo 5º centenário nós estamos comemorando agora, é esse movimento gigantesco, imenso na sua importância, nas suas repercussões, de modo que nós vamos apenas pensar, selecionar aqui alguns pontos que podem ser interessantes, que podem ser úteis para nós nessa noite, mas evidentemente sem nenhuma pretensão de esgotar um assunto tão rico e tão vasto. Então vamos passar aí para o nosso próximo slide. A Reforma, irmãos, é um movimento que está no início do período moderno, e na verdade é um dos fenômenos que marcaram a formação do que nós conhecemos hoje como o mundo moderno ocidental. O Ocidente moderno e contemporâneo seria muito diferente do que nós o conhecemos, se não fosse a reforma religiosa, a reforma protestante do século XVI. E entre as suas causas e consequências, ou seja, o que está na sua origem e depois nos seus efeitos, houve tanto fatores religiosos como não religiosos. Então vamos falar rapidamente a respeito de alguns desses aspectos, para não nos alongarmos muito. Então vejam aí algumas motivações, nós chamaríamos, algumas causas ou alguns fatores contribuintes de caráter mais geral, não especificamente religioso, para o surgimento da Reforma Protestante do século XVI.
Então, aqueles fenômenos no final da Idade Média. Quando é que aconteceu a Reforma Protestante? Na transição entre aquele longo período da história conhecido como Idade Média e mundo moderno. Fim da Idade Média e início do período moderno. Então, o que estava acontecendo ali? O declínio do feudalismo. O que era o feudalismo? Era aquela forma de organização social, onde grandes áreas de terra, grandes latifúndios eram controlados por senhores feudais muito poderosos, e os camponeses pobres que viviam nesses domínios e cultivavam aquelas terras estavam totalmente debaixo do controle e da autoridade desses senhores. Em troca do direito de viver naquele lugar e cultivar a terra, eles deviam pagar impostos muito pesados para o seu senhor e, quando necessário, lutar no exército do seu senhor feudal contra outros senhores feudais, contra outros poderosos daquela época. Mas então nós estamos num período agora, ali no fim do século XV, no início do século XVI, em que esse sistema de organização está em declínio e, ao mesmo tempo, então, o grande crescimento das cidades. A reforma foi um movimento eminentemente urbano, que aconteceu em algumas cidades, mas depois alcançou também as regiões mais interioranas, as regiões mais rurais. Outro fator importante na época, o crescente nacionalismo, sentimento nacional. Agora, na época da reforma, as pessoas se orgulhavam muito de serem ou francesas, ou inglesas, ou alemãs, um sentimento nacional muito forte. Isso foi importante na Alemanha de Lutero, porque Lutero veio a corresponder àquelas aspirações nacionalistas do povo alemão. E outra coisa muito interessante no início da reforma, o surgimento, poucas gerações antes, de um invento, de uma inovação tecnológica extraordinária, que foi a imprensa. Hoje, nós vivemos numa época de grandes inovações tecnológicas, não é mesmo? A maneira como as pessoas se comunicam hoje é muito diferente do que acontecia há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, praticamente não havia internet, o uso dos computadores ainda era muito limitado, não havia redes sociais como nós temos hoje, e assim por diante. Então foi uma coisa que aconteceu assim em poucos anos, de maneira muito rápida e muito dramática. A mesma coisa no fim do século XV, no início do século XVI, o surgimento da tipografia, da imprensa com tipos móveis, inventada por um alemão chamado Johann Gutenberg, lá por volta do ano de 1450. Professora Durvalina, tem alguns historiadores que chegam a fazer uma afirmação que nós podemos até considerar como exagerada, como radical demais, mas eles dizem, refletindo a respeito dessa questão, dessa inovação tecnológica que foi a imprensa, que se não fosse a imprensa, provavelmente a reforma protestante não teria acontecido. Isso, claro, de uma perspectiva totalmente humana, Claro que isso não tem nada a ver aí com os propósitos de Deus, mas humanamente falando, dizem os historiadores, a imprensa deu uma contribuição tão grande para a difusão das ideias dos reformadores, ela foi tão fundamental para que essas ideias rapidamente se tornassem conhecidas e causassem um enorme impacto na Europa naquela época, que eles chegam a essa conclusão: se não fosse a imprensa, humanamente falando, a reforma não teria como acontecer. Agora, uma outra coisa importante que aconteceu naquela época. Então nós estamos tratando aí de vários pontos relevantes, pontos salientes, referentes à reforma, esse evento gigantesco, cujo 5º centenário estamos comemorando nesse ano. Outra coisa muito importante que estava acontecendo naquele período era um vigoroso movimento intelectual e artístico chamado Renascimento, também conhecido como Renascença. Eu lembro que há alguns anos atrás havia uma rede de lojas aí no Brasil, as lojas Renascença, uma referência então ao nome desse movimento lá do século XIV, XV e do século XVI. Mas o que foi o Renascimento? O Renascimento foi um grande
interesse que surgiu naquele período pela antiguidade clássica. Que bicho é esse? O que foi a antiguidade clássica? Foi aquela época de ouro da antiga civilização greco-romana. A civilização grega, a civilização romana, lá de 2000 anos atrás, mais ou menos na época em que surgiu o cristianismo, com aquelas maravilhosas manifestações artísticas, filosóficas, literárias, intelectuais. Então, os homens do Renascimento se interessavam muito por aquele período antigo. E o seu lema era, em latim, ad fontes. As fontes, de volta às fontes. Que fontes? As fontes da civilização ocidental. Mas é interessante que o Renascimento, ao lado de grandes arquitetos que planejaram e construíram edifícios belíssimos que até hoje estão lá na Europa e que encantam os turistas. Então, além desses grandes arquitetos, dos grandes escultores, dos grandes pintores, Michelangelo e tantos outros. Entre os homens do Renascimento, houve um grupo de intelectuais que ficaram conhecidos como humanistas. E entre os humanistas, um grupo mais específico ainda conhecido como os humanistas bíblicos. Porque exatamente uma das obras produzidas na Antiguidade, que tanto fascinava essas pessoas do Renascimento, uma das obras produzidas na Antiguidade tinha sido a Bíblia. Então esses humanistas bíblicos, eles começaram a se interessar profundamente pela Escritura, mas eles queriam agora fazer um estudo realmente muito aprofundado das Escrituras. Então eles se dedicaram ao estudo da língua hebraica, da língua grega, né? Eles começaram a buscar os melhores manuscritos antigos disponíveis na época. Eles começaram a incentivar a tradução da Bíblia para as línguas dos povos europeus, porque naquela época, essencialmente havia uma só versão da Bíblia completa, que era a famosa Vulgata Latina, que tinha sido traduzida por um antigo dos pais da igreja, lá, o Jerônimo, no quarto e início do quinto século da era cristã. Então, se alguém queria ler a Bíblia inteira, tinha que saber latim e ler a Vulgata de Jerônimo, né? E agora então surgem traduções da Bíblia para o francês, para o italiano, para o inglês e, enfim, uma variedade de idiomas, tudo isso como resultado desse interesse dos humanistas pelas Escrituras. E entre essas obras bíblicas publicadas naquele período, estava aquela última lá da lista, e que foi publicada pelo mais importante dos humanistas, chamado Príncipe dos Humanistas, um intelectual chamado Erasmo de Roterdã, um holandês, né? Roterdã, Erasmo de Roterdã. Então vejam que coisa, quando é que começou a Reforma Protestante? 1517. Um ano antes, 1516, as datas são importantes, né? Um ano antes, então, Erasmo de Roterdã publicou esse volume, ao qual ele chamou de Novo Instrumento. O que era isso? Era uma edição do Novo Testamento grego. Foi a primeira vez na história que o Novo Testamento grego foi impresso tipograficamente. Até então, em que formato ele existia? Sempre em forma manuscrita, escrito à mão, né? A primeira vez que o Novo Testamento grego foi impresso foi nessa edição de 1516 de Erasmo de Roterdã. Mas ele fez uma outra coisa importante. Isso já era muito importante, né? Ele acrescentou a essa sua edição do Novo Testamento grego uma tradução latina feita por ele mesmo. Então era muito bonito o livro, né? De um lado, assim, do lado esquerdo estava o grego, do lado direito, o latim. Então as pessoas podiam comparar, né? Ver se ele tinha feito um bom trabalho de tradução. Mas, irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Porque
todas essas coisas, e principalmente o trabalho desses humanistas, teve uma enorme influência sobre os reformadores protestantes do século XVI. Foi por causa desse interesse tão grande pela Escritura que eles começaram também a ler as Escrituras e encontrar nelas aquelas verdades que revolucionaram o mundo daquela época e cujos efeitos nós sentimos até nos nossos dias. Né? Então devemos ser muito gratos a Deus por tudo isso. Ok, vamos em frente. Então aí, só para vocês verem, essa é uma gravura mesmo daquela época, mostrando aí o Erasmo, esse grande intelectual que deu uma contribuição tão significativa no que concerne ao estudo da Escritura para o surgimento da reforma protestante do século XVI. Ok, vamos lá. Agora, é evidente que as motivações, as causas principais da reforma foram de natureza religiosa, porque, embora a reforma tenha tido grandes implicações políticas, econômicas, sociais, intelectuais, mas, acima de tudo, é óbvio, a reforma foi um movimento de natureza profundamente religiosa, espiritual. Não é? Então, a corrupção que havia na igreja tradicional foi uma coisa que levou muitas pessoas na época a se preocuparem com uma reforma. Já havia surgido, uns 100, 150 anos antes de Lutero, essa expressão que era ouvida com frequência na Europa, da parte de pessoas preocupadas com a situação da igreja tradicional, antiga, a igreja católica romana. As pessoas gostavam de repetir essa frase, né? A igreja precisa de uma reforma na cabeça e nos membros, ou seja, uma reforma de alto a baixo, uma reforma completa. Né? Então, Lutero não faz a sua obra num vácuo. De repente, ninguém estava pensando nisso e Lutero começa a pensar nisso. Não. Ele é herdeiro de toda uma longa história de preocupação e de desejo profundo de que a igreja experimentasse uma purificação, uma reforma, uma renovação. E daí, então, esse princípio que se tornou fundamental para a reforma e que, na verdade, deveria ser fundamental para nós até hoje, como herdeiros que somos, quer saibamos disso ou não, quer reconheçamos isso ou não, como herdeiros que somos da reforma do século XVI, nós devemos continuar abraçando esse mesmo princípio fundamental que foi abraçado pelos reformadores. Sola Escritura, somente a Escritura. A palavra de Deus como a nossa única norma, como o nosso único padrão, como a nossa única regra quanto ao que devemos crer e ao que devemos praticar em nossa vida cristã. E mais especificamente, então, a redescoberta de Agostinho. Por que eu digo redescoberta? E claro, esse grande teólogo foi muito conhecido na antiguidade, mas algumas de suas ênfases foram, com o passar dos séculos, sendo postas de lado, foram sendo subestimadas, né? E agora então Lutero e os outros reformadores voltaram a se interessar por alguns pontos muito importantes da teologia desse grande bispo que viveu na antiguidade, que faleceu no ano 430, lá nos primeiros séculos do cristianismo, e que deu uma ênfase maravilhosa à graça redentora de Deus. Então Agostinho dizia, não é por quaisquer merecimentos, realizações ou conquistas humanas que nós somos salvos, mas única e tão somente pela graça soberana de Deus em Cristo Jesus nas nossas vidas. Né? Então esse foi o grande ensino de Agostinho, que na verdade é o ensino das Escrituras, lá do Novo Testamento, do apóstolo Paulo, né? Que foi redescoberto pelos reformadores do século XVI, e finalmente a experiência pessoal de Lutero, ao se debater com um conceito que inicialmente o angustiava profundamente, o conceito da justiça de Deus. Esse foi mesmo, digamos, o estopim da reforma protestante. A luta angustiosa de Lutero com a questão, com o problema da justiça de Deus.
Lutero teve, durante muitos anos, uma concepção equivocada a respeito desse assunto. Ele achava que a justiça de Deus é sempre uma justiça punitiva e sempre algo que Deus exige de nós. E Lutero ficava num beco sem saída, então. Deus exige de nós algo que é impossível que nós possamos fazer a Ele, conceder a Ele, por pecadores que somos. Ele quer que nós vivamos uma vida de justiça e nós somos incapazes de o fazer por sermos pecadores. E ele então sofreu e se angustiou e passou noites e noites sem dormir, angustiado com esse problema, até que ele, estudando os livros do Novo Testamento para lecionar a respeito desses livros na recém-fundada Universidade de Wittenberg, onde ele havia se tornado professor de Bíblia. Então, principalmente estudando a carta de Paulo aos Romanos e outros livros do Novo Testamento, ele se deparou com aquela verdade paulina, aquela verdade expressa pelo apóstolo Paulo, de que o justo viverá pela fé. Ou, como alguns preferem traduzir, o justo pela fé, aquele que é justo mediante a fé, viverá. E ele compreendeu então que a justiça de Deus não é algo que Deus exige de nós, mas é algo que Deus nos concede graciosamente em Cristo Jesus. Amém. Exatamente o contrário. E aquilo teve um efeito libertador. Aquilo produziu um alívio muito grande no seu coração e na sua alma. E foi essa então uma das razões principais pelas quais ele iniciou esse seu grande movimento que veio a ser a Reforma Protestante. A grande verdade da justificação pela... Não. A gente é tentado a dizer isso, né? Justificação pela fé. Não. A justificação pela graça mediante a fé. Né? O que nos justifica não é a fé, né? O que nos justifica é Deus mesmo com a sua ação soberana e graciosa. Então, a justificação pela graça mediante a fé, ou seja, nós nos apropriamos dessa justificação graciosa que Deus nos concede por meio da fé. A justificação pela graça mediante a fé somente. Da época, uma gravura contemporânea lá do século XVI, mostrando um Lutero ainda com o seu hábito de monge, com a sua veste de monge, ainda jovem, com 30 e poucos anos, né, bem no início ainda da obra, da sua obra de reforma. Ok. Irmãos, só para vocês saberem, o movimento da Reforma Protestante não foi um movimento unificado desde o seu início. Ou seja, a Reforma, logo nos seus primeiros anos, acabou assumindo 4 manifestações diferentes. E todas as igrejas evangélicas que existem hoje são, de uma forma ou de outra, em maior ou menor grau, herdeiras de um desses 4 movimentos. No século XVI foram só esses 4. Hoje, a gente viu aqui na apresentação dos alunos, bem mais de 4, né? Igrejas representadas. Então eu queria falar rapidamente, só para dar um panorama para vocês, sobre esses 4 movimentos iniciais. Então vamos lá. Então os nomes, né? Os luteranos, os reformados suíços, os anabatistas e os anglicanos. Então vamos para o primeiro. Os luteranos. Então os luteranos, evidentemente, mais relacionados com Martinho Lutero, e como eu disse, foi esse professor lá da Universidade de Wittenberg, na qual começou então o trabalho da Reforma. E mais especificamente, o que fez Lutero começar o seu protesto foi a venda das indulgências que se realizava amplamente ali naquela região. O que eram as indulgências? Era o perdão eclesiástico. Então as pessoas eram ensinadas, né, de que elas cometiam pecados contra Deus, mas também contra a igreja, contra as normas da igreja. Então, em relação a esses pecados cometidos contra as normas da igreja, eles podiam alcançar o perdão através dessa
entre aspas, dádiva da igreja, que eram as indulgências. O problema é que se esperava que as pessoas, em troca das indulgências, dessem uma contribuição para a igreja. No início, essa contribuição era voluntária, era uma oferta, mas depois acabou se tornando um preço a ser pago mesmo pelas indulgências. Havia até uma tabela de preços. Os ricos pagavam bastante, o pessoal da classe média menos, os pobrezinhos pagavam bem pouquinho, às vezes até eram dispensados de pagamento, mas enfim, se esperava que todo mundo desse uma pequena oferta em troca desse perdão oferecido pela igreja. Então Lutero, indignado com isso, com essa realidade que ele via ao seu redor, ele escreveu as suas famosas 95 proposições ou teses acerca das indulgências. E esse episódio que ocorreu no dia 31 de outubro de 1517 é considerado mesmo o ponto inicial da Reforma Protestante. É por isso que quando chega no dia 31 de outubro, a cada ano, muitas igrejas, algumas igrejas, comemoram o dia da Reforma Protestante. Tá? Então, no dia 31 de outubro desse ano, mas no final do ano nós estaremos comemorando, muitas igrejas estarão comemorando pelo mundo afora os 500 anos da Reforma Protestante. Eu já falei aí a respeito da questão da justificação pela fé, mas enfim, o movimento luterano, só para não irmos muito longe aqui, por causa do nosso tempo limitado, o movimento luterano acabou abrangendo cerca de metade da Alemanha. Mais ou menos metade da Alemanha tornou-se luterana e a outra metade permaneceu católica. Metade da Alemanha. Foi um avanço bastante significativo. E também toda a Escandinávia. O luteranismo foi abraçado pelos países escandinavos, ou seja, aqueles países ali do norte da Europa, chamados países nórdicos. Então, a Suécia, Noruega, Dinamarca e a Islândia. Esses países são teoricamente luteranos até hoje. Eles são países de maioria luterana até os nossos dias, né? Embora esse luteranismo muitas vezes seja mais cultural e tradicional do que verdadeiramente resultado de uma convicção pessoal, infelizmente, por causa daquele fortíssimo processo de secularização, de abandono da fé que ocorre em muitos países, ou praticamente em todos os países da Europa Ocidental e também crescentemente na América do Norte. Bom, aí então uma cena da cidade de Lutero, a cidade de Wittenberg, e em seguida uma porta onde estão gravadas lá no metal, no bronze, as 95 teses de Lutero. Se vocês forem a Wittenberg hoje, vocês vão ver essa porta e vão ver lá gravadas as 95 teses de Lutero, porque de acordo com a tradição, teria sido nessa porta que Lutero afixou uma cópia lá das suas 95 teses. Ok, vamos para o segundo movimento, e esse é o movimento com o qual eu estou mais relacionado, porque a igreja presbiteriana é uma herdeira desse movimento, que foi a reforma suíça, não mais na Alemanha, agora sim no país vizinho, a Suíça. Então, os protestantes suíços ficaram conhecidos historicamente como reformados. Então, se vocês virem nos livros aí que vocês estudam, fé reformada, tradição reformada, teologia reformada, não é uma referência à reforma de um modo geral, mas ao segundo movimento da reforma, a reforma suíça, que teve como líderes iniciais Ulrico Zwinglio, na cidade de Zurique, e João Calvino, em Genebra. E qual foi uma característica importante desta segunda reforma? Foi a ênfase na soberania de Deus. E daí então a origem das igrejas reformadas ou presbiterianas. Tá? Nós não temos tempo aqui para nos alongar a respeito dessa questão, né? Mas os reformados, historicamente, eles sempre insistem nessa característica de Deus, a sua majestade gloriosa, a sua soberania, em três áreas. A teologia reformada fala da soberania de Deus em três áreas. Deus é absolutamente soberano em três áreas fundamentais: na criação, na providência, no governo, na preservação,
do mundo e na redenção. Então, Deus soberano na sua criação, na providência e na redenção. E aí estão, então, esses quadros aí, essas gravuras, mostrando os líderes iniciais da tradição suíça, da tradição reformada. Então, Zwinglio, que trabalhou em Zurique, e Calvino, que trabalhou na cidade francesa, de língua francesa, Genebra. Então, na Suíça alemã e na Suíça francesa. Ok. Essa é a Catedral de Saint-Pierre, em Genebra, como existe até hoje, né? Um antigo templo católico que, quando Genebra abraçou a reforma protestante, transformou-se num templo evangélico, num templo protestante e reformado. Essa foi a igreja em que pregou durante muitos anos o reformador João Calvino, né? Então é um local assim, um edifício muito importante dentro da história do protestantismo. Ok, terceiro grupo, os anabatistas. Os anabatistas são o grupo menos conhecido da reforma protestante original e o menor desses quatro grupos dos quais eu estou falando. Eles mesmos não se chamavam de anabatistas, e sim de irmãos suíços. É o nome que eles deram para si mesmos. Foram os seus adversários que os apelidaram de anabatistas, ou seja, aqueles que batizam de novo, os rebatizadores. E por quê? Porque os anabatistas foram os primeiros protestantes a insistir numa coisa que hoje em dia é natural em muitas igrejas evangélicas: o batismo somente de adultos e também o batismo por imersão, né? Os dois primeiros grupos de que eu falei há pouco, eles batizavam crianças pequeninas, bebês, como acontecia na igreja católica, né? Tinham lá suas razões para fazer isso. Os anabatistas discordaram. Eles disseram: olha, nessa questão nós não podemos caminhar com vocês. Nós entendemos que o batismo só pode ser ministrado diante de uma resposta de fé dada pelo batizando. Só aquele que pode conscientemente crer pode ser batizado. Então, evidentemente, um bebê não pode ser batizado, né? E também insistiram no batismo por imersão, daí terem sido apelidados de anabatistas, ou aqueles que batizam de novo, porque eles tiveram que batizar de novo todas as pessoas, né? De acordo com essas suas novas convicções, todas aquelas pessoas que tinham sido batizadas ainda quando eram crianças bem pequenas, né? Então todos foram batizados de novo, daí os anabatistas. E onde que os anabatistas se divulgaram? Então, na Suíça, onde começou, né? Também começou na Suíça, na Áustria, no Vale do Rio Reno, na Alemanha, e lá na Foz do Rio Reno, ou seja, nos Países Baixos, a Holanda e a Bélgica. Sem podermos entrar muito em detalhes, né, por causa do tempo, mas a história dos anabatistas foi uma história de sofrimento. Nenhum grupo da Reforma Protestante do século XVI sofreu perseguições tão horríveis e mortes tão cruéis quanto os anabatistas. Então é uma história de martírio, a história inicial do movimento anabatista. E hoje, os principais herdeiros desse movimento são os menonitas, a igreja chamada menonita, que existe no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, outros lugares, né? Por causa desse líder antigo deles, que foi Menno Simons, né? Esse foi o mais importante líder anabatista do século XVI, então, por causa do seu nome, a igreja, mais tarde, adotou o nome de igreja menonita, muito forte nos Estados Unidos e tal. E essa foi uma importante confissão de fé que os anabatistas redigiram bem lá no início do seu movimento, em 1527. O desafio aí é pronunciar o nome da confissão, né? Sabe, professora? Tem ideia? Confissão de Schleitheim. Não, é a confissão de Schleitheim. Porque os anabatistas foram, acima de tudo, pessoas de língua alemã, né? Então eles se reuniram, elaboraram esse documento muito singelo, lá com 7 ou 8 pontos das suas convicções principais, né? Então a confissão de Schleitheim. Ok. E finalmente os anglicanos. Tem muita gente que se espanta com o fato de a gente incluir os anglicanos entre os protestantes, né?
entre o pessoal da Reforma, porque eles parecem tão católicos, né? Quem assiste uma cerimônia anglicana, por exemplo, lá na abadia de Westminster, né? A coroação de um rei, o casamento real, né? Ou o sepultamento de alguém importante lá da Inglaterra, pensa, isso aí parece catolicismo, né? Mas essa é mesmo uma característica da igreja anglicana. A igreja anglicana foi uma igreja protestante inglesa, uma igreja nacional inglesa, que foi criada deliberadamente, intencionalmente, unindo características católicas e protestantes na mesma igreja, né? Então, qual é o aspecto católico da igreja anglicana? Primeiro, a sua hierarquia eclesiástica, arcebispos, bispos, a sua hierarquia. Segundo, a sua liturgia, o seu culto, muito parecido com o culto católico. E o que é protestante, então, na igreja anglicana? A teologia. A teologia, as convicções, por incrível que pareça, são essencialmente protestantes, né? Se bem que na igreja anglicana existem duas alas muito distintas, a chamada igreja alta, High Church, e a igreja baixa, Low Church, uma bastante litúrgica e a outra bastante evangélica. Existe John Stott, esse autor tão conhecido aqui no Brasil, né, que faleceu alguns anos atrás. Então, um anglicano evangélico, dessa ala evangélica da igreja anglicana. E aí estão duas pessoas responsáveis pela criação da igreja anglicana. A igreja anglicana teve essa peculiaridade interessante. Ela não foi fruto da obra propriamente de reformadores religiosos, mas de reis, de soberanos ingleses. A começar do rei Henrique VIII, que foi o pai desses dois aí. Então esses dois aí foram irmãos, né, Eduardo VI e Elizabeth I, e foi no reinado deles, lá no século XVI, que a Inglaterra se tornou definitivamente protestante, anglicana, com as características que essa igreja mantém até os nossos dias. E aí está esse maravilhoso templo anglicano que está lá em Londres. Eu tive a oportunidade de visitar esse local alguns anos atrás, e foi nessa igreja que se realizou, na década de 1640, uma das mais importantes conferências teológicas calvinistas, reformadas ou presbiterianas da história, que foi a Assembleia de Westminster, que elaborou a Confissão de Fé e os catecismos conhecidos por esse nome, Westminster. Então, também um local muito importante para a história da Reforma. E finalmente, irmãos, concluindo, rapidamente algumas coisas sobre as consequências da Reforma, principalmente ou inicialmente no campo religioso. Evidentemente, a Reforma marcou uma ruptura da cristandade e a introdução do princípio do pluralismo, a pluralidade de igrejas. Quais eram duas coisas que estavam em tensão na época da Reforma? Unidade e verdade. Será que nós devemos manter a unidade a todo custo em detrimento da verdade? Ou se por amor à verdade nós podemos infelizmente ter que romper a unidade? Então os reformadores se debruçaram com essa tensão, com esse paradoxo tão difícil de resolver, né? Mas eles acabaram dando prioridade à verdade, né? Mesmo que lamentando que com isso tivessem que romper a unidade do cristianismo. Um novo conceito de salvação e de igreja, por causa das suas convicções religiosas e bíblicas, como nós falamos no início. Uma religiosidade mais pessoal, isso é uma característica da Reforma Protestante, né? No catolicismo, a religiosidade é sempre mediada pela igreja, pelo sacerdócio e pelos sacramentos. O fiel só pode ter uma comunhão plena com Deus se ele utilizar os serviços da igreja, digamos assim. No protestantismo, se dá mais ênfase a uma ligação direta e pessoal do crente com Deus, né? Sem ficar na dependência da igreja.
para tudo, e principalmente para a sua salvação. Então, um enfoque já bastante diferente. E os importantes princípios da reforma expressos em latim, o primeiro nós já falamos, né? Sola Escritura, sola gratia, somente a graça, solo Cristo, somente Cristo, sola fide, somente a fé, e glória, somente a Deus. Soli Deo glória. Eu creio que esses são alguns dos pontos mais importantes em torno dos quais os evangélicos devem estar unidos hoje, apesar de tantas divisões, de tantos movimentos diferentes, mas eu creio que esses são pontos, esses são princípios bíblicos em torno dos quais deve haver uma unanimidade entre nós, em torno dos quais todos nós devemos estar profundamente unidos. E ainda falando sobre os efeitos mais amplos, terminando mesmo agora, o princípio do sacerdócio geral dos fiéis, né, que foi tão importante para os reformadores. Os reformadores, eles foram muito ousados, né? Eles acabaram com aquela distinção que havia na época entre clero e leigos. O clero, os religiosos, e o povão, os leigos. Os reformadores disseram, negativo. Todo mundo é sacerdote e todo mundo é leigo na igreja. Todo mundo, né? Porque todos nós temos livre e direto acesso ao Pai por meio de Cristo. Então todos nós somos sacerdotes. Os pastores e os fiéis. Todo mundo, né? E ao mesmo tempo todos nós somos leigos no sentido original da palavra. De onde que vem a palavra leigo? Vem do grego laos, o povo de Deus. Tanto os fiéis como os pastores fazem parte do povo de Deus. Todos nós somos sacerdotes e leigos ao mesmo tempo. Mas isso, irmãos, significou o quê? Essa valorização dos fiéis, da participação dos fiéis na vida da igreja, o surgimento de instituições democráticas. Agora os fiéis se reuniam em assembleias, eles deliberavam sobre as questões da igreja, eles elegiam os seus pastores, os seus líderes, democraticamente, através do voto. E tudo isso, então, teve repercussões, inclusive, na área política. Hoje em dia, os estudiosos, os cientistas políticos, eles entendem que a reforma protestante foi, em grande parte, responsável pelas modernas instituições democráticas que nós temos hoje no nosso mundo ocidental. Uma das contribuições mais importantes, mais significativas da reforma para o nosso mundo em que vivemos hoje. Uma nova ética da vocação e do trabalho. Que nova ética da vocação foi essa? Na época da reforma, entendia-se que só os religiosos eram vocacionados. Então os monges, os padres, as freiras, né, os bispos, etc., esses eram os vocacionados. O lavrador, a costureira, o sapateiro, o ferreiro, esses não eram propriamente vocacionados. Eles exerciam funções seculares, não religiosas. Os reformadores protestantes vieram e disseram: todo mundo é vocacionado. Toda atividade que nós exerçamos e que seja exercida com integridade, com honestidade e traga algum benefício para a sociedade é uma vocação. O ferreiro, o sapateiro e o agricultor é tão vocacionado quanto o religioso, quanto o sacerdote, quanto o pastor. Essa foi a ênfase dos reformadores. Então isso significou uma incrível valorização do trabalho comum, das mais diferentes profissões. Esse novo conceito de vocação e de trabalho. E o resultado de tudo isso foi o quê? Prosperidade. Dentro de poucas gerações, as nações protestantes da Europa se tornaram os países mais prósperos da Europa e do mundo. Então, por causa desses novos valores, por causa dessas novas convicções, por causa dessa nova ética. E, finalmente, uma outra contribuição maravilhosa, a educação. Eu trabalho lá, junto à Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo, uma das mais importantes universidades do Brasil e da América Latina, e que é fruto, em última análise, dessa preocupação original da reforma com a educação, tanto primária, elementar, quanto a educação superior.
algumas das mais importantes universidades do mundo. Existem lá umas organizações que classificam as universidades, fazem um ranking das universidades. E algumas das mais bem classificadas do mundo têm origem protestante. Harvard, a Universidade de Harvard, está sempre em primeiro lugar nessas listas, fundada por calvinistas lá no século XVII. A Universidade de Yale, no estado vizinho lá. A Universidade de Princeton, para citar 3 dos Estados Unidos, fundada por presbiterianos e tantas outras, né? E por isso o nosso próximo slide, só o último slide, a Academia de Genebra, né? Nós estamos aqui numa escola, né? Um seminário bíblico, e um dos primeiros seminários, uma das primeiras escolas bíblicas que surgiram como consequência da Reforma Protestante foi a Academia de Genebra, fundada pelo reformador João Calvino, como uma escola de 3 níveis, então primário, médio e superior, no ano de 1559, e que depois se transformou na atual Universidade de Genebra. E qual foi o principal objetivo de Calvino ao fundar essa escola? Preparar pastores para as igrejas reformadas da França, a sua pátria. Calvino era francês, embora trabalhando na Suíça, né? O movimento evangélico estava tendo um crescimento assim, exponencial na França. Havia grande necessidade de pastores, porque as igrejas se multiplicavam a cada semana, a cada mês. E Calvino então criou essa escola principalmente para preparar esses novos pastores e também preparar homens e mais tarde mulheres que pudessem exercer outras funções importantes na sociedade. Então, irmãos, assim eu encerro a minha apresentação e eu espero que vocês valorizem esse evento que está sendo comemorado nesse ano, o 5º centenário da Reforma. Leiam mais a respeito disso, né? E compreendam, mesmo que a sua igreja, a sua denominação não fale muito a respeito da Reforma Protestante, não se interesse muito por isso oficialmente, mas o fato é esse: se a gente for examinar direito, todos nós temos as nossas raízes evangélicas na Reforma do século XVI. É claro que temos as nossas raízes mais remotas lá no Evangelho de Cristo, nos dias do Novo Testamento, né? Mas mais especificamente como igrejas evangélicas na Reforma do século XVI, pela qual nós devemos ser profundamente gratos ao nosso Deus. Muito obrigado. Desculpe ter passado do horário. Então, gente, nós vamos ter 10 minutinhos para perguntas. Se você quer fazer uma pergunta, nós já falamos com o reverendo, professor, e você pode fazer a pergunta. Enquanto alguém pensa aí quem vai fazer primeiro, eu queria falar do livro A Teologia, Fundamentos da Teologia Histórica. Fundamentos da Teologia Histórica. Ele trouxe apenas três livros desse aqui, mas você pode conhecer, depois pedir para o nosso livreiro. Nosso livreiro aqui é o Flávio. Então ele já expôs alguns livros ali. Outro livro dele é A Caminhada Cristã na História. Muito interessante. Caminhada Cristã na História. Também ele trouxe 3, mas o Flávio tinha 3 também. Então, se alguém se interessar, ficar com o livro, pode pegar o autógrafo do autor, né? Você aí vai dizer, eu o ouvi, né? Eu o ouvi, que é um privilégio mesmo ouvir. Então, tem alguém que quer fazer uma pergunta? Diga. Pensa em Ana
Ana mais batismo. Anabatismo. Quando eles discordam desse assunto da questão do batismo, a perseguição que eles sofrem, justamente por esse ponto aí. Também, né? Não só por esse ponto, né? Mas os anabatistas, eles defenderam lá no século XVI uma total separação em relação à sociedade. Eles entendiam que um cristão não pode ocupar cargos públicos, não pode portar armas, não pode participar do exército. Então, qual a consequência de tudo isso? Eles acabaram se isolando e indo para comunidades agrícolas, fora das cidades, né? E por todas essas razões, então, eles foram considerados como ultra heréticos e foram, assim, cruelmente perseguidos, né, em muitas regiões da Europa. Boa pergunta. Sim. Só sobre a reforma, não, mas esses dois livros que a professora mencionou há pouco, eles têm bastante material sobre a reforma, né? Tanto esse A Caminhada Cristã na História, que são tópicos avulsos de toda a história da igreja antiga, medieval, reforma e período moderno e contemporâneo, né? Quanto esse outro aqui, que tem muita informação sobre tudo que eu falei nessa noite. Um quarto desse livro aqui se destina a falar sobre a reforma, detalhadamente, né? Então não é um livro específico, mas tem muita coisa sobre a reforma. Pessoal, eu já ia quase esquecendo de uma coisa. A história é composta de documentos, né? A gente não pega e tira da cabeça da gente a história. A gente se baseia em fontes, em documentos. E eu trouxe um documento maravilhoso para mostrar aqui para vocês. É uma cópia exata do original. Em 1521, professora, Lutero foi convocado para comparecer diante do parlamento alemão, para se explicar. Então lá estavam o imperador, os príncipes e os líderes da igreja, os arcebispos, os bispos. E no fim desse encontro, Lutero foi condenado como herege. E a sua vida só foi salva, ele só não foi morto, porque o seu príncipe lá da sua região lhe deu proteção, o príncipe Frederico o Sábio, da Saxônia. Mas eu trouxe para mostrar para vocês um documento maravilhoso, se a professora puder abrir para mim. É uma cópia exata do decreto de condenação de Lutero. É bem grande. Posso falar para eles? Se vocês quiserem ver de perto depois, né? Então, esse é o chamado Edito de Worms, do dia 8 de maio de 1521. Né? Foi a partir desse momento que Lutero, então, se tornou um proscrito, um fora da lei na Alemanha, sujeito à morte, né? Mas aí, providencialmente, alguns soldados o levaram para um local seguro, onde ele passou 8 meses escondido, e ali, entre outras coisas, traduziu o Novo Testamento para a língua alemã. Então, uma das contribuições mais importantes do grande reformador. Como? E o hino depois, né, Castelo Forte, exato, com base nessa experiência. Exatamente. Como que era feito? Irmão, só um segundinho. O rapaz lá pediu, depois eu passo a palavra para você. Diga. Você mesmo. Está havendo uma aproximação por parte da Igreja Católica na figura do Papa Francisco, hoje em dia, em relação aos protestantes. Como você vê isso? Essa aproximação já é antiga, sabe? Isso já vem de várias décadas atrás, principalmente a partir do Concílio Vaticano II, que foi nos anos 60, né? Houve o início de uma reaproximação, foi criada uma comissão mista católica-luterana de diálogo, né? Inclusive para estudar a questão da justificação pela fé, né? E é verdade, o Papa atual também tem se empenhado, inclusive ele esteve há alguns meses atrás, não lembro em que cidade, mas numa comemoração dos 500 anos da Reforma. Imaginem, né? Se alguém do século XVI podia imaginar que um dia isso iria acontecer, né? Que um Papa
participasse de uma comemoração de um centenário da Reforma Protestante. Mas isso aconteceu alguns meses atrás. Verdade. Diga. Essas mortes cruéis que aconteceram com os anabatistas, havia alguma discussão teológica na época em relação a essa atitude, vamos dizer assim? Olha, somente por parte de algumas poucas pessoas, sabe? A maioria das pessoas, infelizmente, concordava com isso. A gente tem que lembrar, quando a gente estuda a história, né, que cada período tem as suas características, muitas vezes muito desagradáveis para nós hoje. Provavelmente, se a gente vivesse naquela época, a gente pensaria também como eles, né? Claro que olhando da perspectiva de hoje, a gente acha horríveis essas coisas que aconteceram, muitas coisas que aconteceram naquela época, né? Infelizmente, a gente diz isso com tristeza, né? Lamentavelmente, no século XVI, tanto católicos quanto a maioria dos protestantes, nessa questão pensavam da mesma maneira. Os hereges têm que ser tratados a ferro e fogo, sem compaixão. Os hereges impenitentes, aqueles que não se arrependem das suas posições, né? E eles achavam então no século XVI que era perfeitamente legítimo executar um herege, né? Infelizmente não só católicos como protestantes também fizeram isso, e é o caso dos anabatistas. Era uma visita, né? na própria convicção, vamos dizer assim, não havia nenhuma discussão. A razão, irmãos, a razão, a gente tem que olhar para a história de maneira tão objetiva e desapaixonada quanto possível. Porque se a gente começar a ficar apaixonado, né, ficar irado, indignado com as coisas, ele não consegue estudar a história, né? Por quê? Isso explica, mas não justifica, mas pelo menos explica essa mentalidade. Porque naquela época, no século XVI, havia uma profunda união entre igreja e Estado. Não é como hoje, em que pela nossa Constituição brasileira existe separação entre a igreja e o Estado. O nosso Estado é leigo, não confessional, o Estado brasileiro. Não existe mais uma igreja oficial, como havia antes. Ok? Não era assim no século XVI. Em toda a Europa, em todos os países, profunda união entre a igreja e o Estado, tanto em territórios católicos quanto em territórios protestantes. Mesma coisa. Tá? Então entendia-se que a heresia, aqui que vem o X da questão, entendia-se que a heresia era uma transgressão não só contra a igreja, mas contra o Estado. E por que razão eles diziam? Porque a heresia produz divisão. Divisão religiosa e divisão política. E divisão enfraquece a sociedade, enfraquece o Estado. Por isso que o Estado se voltava com tanta veemência assim contra os chamados hereges. Então, é isso. Sim. O seu conhecimento hoje, o protestantismo está caminhando para qual direção? Olha, essa é uma pergunta muito difícil de responder, né? Porque o que é o protestantismo, né? Hoje o protestantismo é um movimento tão multifacetado, tão fragmentado, né? Que hoje em dia as pessoas, os historiadores, nem falam mais disso no singular. A pergunta certa seria: os protestantismos estão caminhando em que direção? Não existe mais um protestantismo, mas muitos protestantismos no plural. Né? E é difícil dizer em que direção, né? Ou seja, o que provavelmente vai acontecer daqui 30, daqui 50, daqui 100 anos, né? Um pouco imprevisível. Né? Será que essa fragmentação vai continuar? Essas divisões infindáveis, intermináveis? Né? Ou se lá na frente as pessoas vão compreender que não dá para continuar assim, porque isso inclusive é muito ruim para o testemunho cristão diante dos não cristãos, diante dos muçulmanos, dos budistas, dos hindus. Né? O que eles vão pensar vendo um cristianismo tão dilacerado, tão fragmentado? Quem sabe lá na frente vai haver um movimento de mais aproximação, de mais harmonia,
ainda que não de unidade plena, né? Mas é difícil prever, né? Muito difícil por causa da complexidade imensa do fenômeno protestante nos nossos dias. Sua visão, vou explorar um pouco a pergunta do colega. Certo. Na sua visão, a questão da separação do Estado e a Igreja, naquela época, ela permitiu, como se pode dizer dessa forma, um pouco mais do conhecimento bíblico. Naquela época não houve separação entre igreja e Estado. Reforma, né? É. Não, na época da reforma não houve, é isso que eu tentei dizer há pouco. Né? A reforma manteve intacto esse sistema que existia antes dela. A reforma também cria na união entre a igreja e o Estado. A única exceção foram os anabatistas. Só eles, era um grupo pequeno, né? Reformados suíços, luteranos, anglicanos, todos defendendo com unhas e dentes a união entre a igreja e o Estado, igreja oficial em cada Estado, né? Então, quando que surge essa questão de separação entre a igreja e o Estado? Foi a partir do século XVIII, 2 séculos depois da reforma. E onde que isso surge pela primeira vez? Vamos ver, onde? Nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o primeiro país, na época da sua independência, 1776, a consagrar na Constituição o princípio da separação plena entre igreja e Estado. E o surgimento daquilo que nós chamamos hoje de denominacionalismo. Várias igrejas diferentes, nenhuma delas oficial, todas elas com o mesmo pé de igualdade diante da lei, né? Convivendo pacificamente umas ao lado das outras. Então, esse é um fruto do século XVIII, 2 séculos depois da reforma. Mas, claro, a reforma já preparou o terreno para isso. Mas, na época da reforma, isso ainda não tinha acontecido. Ok, professor, vou lhe devolver o microfone, senão a gente fica até meia-noite. Então, pelo fato, né, da gente ter nosso segundo período com aula, nós agradecemos muito ao reverendo, historiador, professor do Mackenzie. Queria que ele ficasse ainda aqui, porque nós vamos orar por ele, né? Queremos orar pelo seu ministério, seu trabalho, sua família, e que Deus continue abençoando, porque esse ano vai ser um ano de muito trabalho. Ele vai viajar muito para trabalhar a comemoração, né, desses 5 séculos da reforma. Então nós queremos orar por ele. Vamos ficar em pé, por favor. Vamos orar. Senhor, obrigada pela vida do teu servo. Nós agradecemos, Senhor, por aquilo que recebemos nesta noite. Te agradecemos pela sua vida dedicada a ti, ao conhecimento da tua palavra, da teologia histórica, da história da igreja. Graças a ti, Senhor, pela sua vida, e pedimos que o Senhor o abençoe graciosamente, principalmente este ano, quando ele tem trabalho dobrado, viagens e conferências, que o Senhor possa preservá-lo do mal, de enfermidades, renovar suas energias, abençoar sua família, e que o teu nome continue sendo exaltado e glorificado através da vida dele e do conhecimento que ele pode comunicar àqueles que estão no caminho da teologia, do ministério sagrado. Abençoa também nossos professores que terão as suas aulas agora. Abençoa nossos alunos, nossos visitantes. Rogamos a tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Obrigadão.